Bem, gente, nós estamos aqui para começar mais um bloco, certo? Do nosso curso de Informática Básica. Agora nós vamos iniciar o bloco do Microsoft Excel. Como eu sempre falo, esses programas do pacote do Office, o Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, certo? Eles têm ferramentas que são comuns a esses três programas, certo? São ferramentas que você encontra em todos os três programas, tanto no Word, quanto no Excel, quanto no PowerPoint. Mas existem as ferramentas específicas de cada programa, ou seja, cada programa com sua particularidade, com suas especificações, existem as ferramentas específicas. E aí nós vimos lá, o bloco que nós acabamos de estudar foi o bloco do Word, certo? Nós vimos lá que existem ferramentas que são inerentes àquele programa, certo? E nós vamos ver aqui também que existem ferramentas que são específicas desse nosso programa do Excel. Para isso, nós vamos ter um olhar um pouco especial e eu gostaria de pedir para vocês um pouco mais de atenção, certo? Porque esse nosso bloco de estudo do Excel exige um pouco mais de atenção e de concentração. Por quê? Porque nós iremos trabalhar com bastante números e com fórmulas matemáticas. E aí, quando a gente sabe que quando a gente trabalha com números que fogem um pouco a atenção, a gente não consegue compreender a percepção do que foi dito, certo? Mas aí nós vamos iniciar, certo? Nosso programa é bastante simples, certo? E ele é mostrado da mesma forma que é mostrado no Word. Nós conhecemos programas por meio das barras. A primeira barra na parte superior do programa é chamada de barra de títulos, porque vem mostrando o nome do programa que está sendo executado no momento e o nome do documento que está sendo executado. No caso aqui, Microsoft Excel, certo? Tá aqui pasta 1, porque a gente ainda não nomeou esse programa. Ou seja, a gente não nomeou, a gente não deu um nome para esse documento. Então, por isso, essa pasta 1. A partir do momento que a gente dá um nome para esse documento, que a gente abrir o documento em um momento posterior, vocês vão perceber que lá vai estar Microsoft Excel, que é o nome do programa que está sendo executado no momento, e o nome do documento que a gente deu para ele. E aí, logo abaixo, nós temos a barra de menus ou guia de menus, que é onde nós trabalhamos todas as ferramentas do programa. Menu arquivo, menu página inicial, menu inserir, menu layout da página, menu fórmulas, dados, revisão e exibir. Então, através dessa guia de menus é que nós vamos nos movimentar para encontrarmos as ferramentas que nós iremos utilizar durante todo o nosso bloco do Excel, certo? Algumas ferramentas que são comuns aos outros programas também do pacote do Office. As ferramentas de fonte, que nós sabemos que são iguais, certo? Tamanho da fonte, também a ferramenta igual, certo? Os estilos, que são negrito, itálico e sublinhado, certo? São ferramentas também que são iguais, comuns aos três programas do pacote do Office, certo? Nós temos a ferramenta aqui também de cor da fonte, que também nós sabemos que é comum aos três programas, certo? E aí nós temos aqui alguma ferramenta específica, certo? Que é somente do nosso programa do bloco Excel, que são as bordas. Mais à frente um pouquinho eu irei explicar a funcionalidade das bordas e como utilizá-la, certo? Essa é a parte da fonte que a gente viu. A parte de alinhamento aqui, nós temos a percepção de que nós já vimos a ferramenta de alinhar o texto à esquerda, a ferramenta de centralizar o texto e a ferramenta de alinhar o texto à direita. Aqui no Excel a gente não tem a ferramenta de justificar o texto, que é uma outra forma de alinhamento. Por quê? Porque quando a gente justifica o texto desce alinhado tanto na margem esquerda quanto na margem direita do nosso documento. E isso é mais para quando nós trabalhamos com texto, certo? Então aqui, já que nós não trabalhamos tanto com texto assim, então não há a necessidade de ter essa ferramenta de justificar o texto. Mas aqui nós temos também a possibilidade, certo? Deixa eu só reajustar aqui para mostrar para vocês. A possibilidade de alinhar o nosso documento na parte superior, só para vocês verem, certo? Coloquei aqui carro, palavra carro. Eu tenho a ferramenta de alinhar o texto na parte superior da célula, ou seja, se eu coloquei aqui, ajustei a minha célula, tem a possibilidade de alinhar o texto na parte superior da célula, tem a possibilidade de alinhar o texto no centro da célula e tem a possibilidade de alinhar o texto na margem inferior da célula. Mas entenderemos isso um pouco mais à frente. Vamos lá. E nós temos a ferramenta de orientação. Lá trabalhando no Word, nós vimos lá a orientação, nós vimos apenas dois formatos de orientação.
formato de orientação, paisagem e retrato. Aqui não. Aqui no Excel nós temos várias ferramentas de formato de orientação, a depender da necessidade de cada um, certo? E nós temos aqui também em específico, certo? São essas ferramentas que nós acabamos de conhecer. E aí nós vamos trabalhar aqui na área propriamente dita de trabalho do nosso documento, no nosso Microsoft Excel. O que nós temos aqui? Para a gente conhecer aqui, gente, a nossa área aqui do Excel, o que tem? Nós temos o seguinte, que nós conhecemos as letras representam as colunas, então coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, F e assim sucessivamente. Ou seja, as letras representam as colunas, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E e assim sucessivamente. Então, com esse entendimento aí, nós vamos ter o entendimento de que os números aqui na nossa planilha representam as linhas, ou seja, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e assim sucessivamente. Então, já que as letras representam colunas e os números representam as linhas, nós temos que a junção, o que é a junção? O encontro de uma coluna com uma linha, nós chamamos de célula. Célula, o encontro de uma coluna com uma linha, chamamos de célula. E como que a gente lê essa célula? A gente pronuncia sempre primeiro a letra, depois o numeral. Então a célula que está ativa aqui é a célula D5, porque está na coluna D e na linha 5. Célula D5, coluna D, linha 5. Ela vem mostrando logo aqui, ó. Vocês perceberem? Célula D5, coluna D, linha 5. E quando a gente está clicando na célula aqui, ó, nós temos que a célula está ativa. E a gente só consegue digitar algo dentro de uma célula que está ativa. Então nós já conhecemos a área de trabalho específico do programa Excel, onde as letras representam as colunas e os números representam as linhas, certo? E quando a gente diz que há um encontro de uma coluna com uma linha, nós chamamos de célula. E de que forma que a gente lê essa célula? A gente lê sempre pronunciando primeiro o nome da letra e depois o nome da linha, certo? Então, coluna F, linha 6. Então, célula F6. Certo? Tranquilo, gente? Aqui logo abaixo nós temos o que nós chamamos de guia de planilhas. Planilha 1, planilha 2, planilha 3 e assim sucessivamente. Certo? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom aqui para a gente visualizar melhor. Pronto, ó. Planilha 1, planilha 2, planilha 3 e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar a questão da guia de planilhas, nós temos a percepção de que nós podemos nomear essa guia de planilhas. Mas qual a finalidade dela? A finalidade dela é que se nós tivermos a necessidade de trabalhar com 2 ou 3 planilhas ou mais planilhas simultaneamente, ou seja, hora em uma, hora em outra, nós temos essa possibilidade de alternar aqui, sem a necessidade de pedir um novo documento do Excel. Então, posso trabalhar com a planilha 1, pegando informações da planilha 1 e trazendo para a planilha 2 ou para a planilha 3 e assim para qualquer planilha que aqui tenha. Então, essas planilhas elas podem ser o que? Nomeadas. Basta eu clicar 2 vezes, um duplo clique em cima do nome Plan 1 e digitar qualquer nome para minha planilha. Clicando fora, eu vou estar nomeando a minha planilha. Certo? Da mesma forma que eu nomeei a minha planilha número 1, posso nomear a planilha número 2. E aí, ó, só clicar 2 vezes, digitar o nome da planilha e clicar fora. Planilha 3 também da mesma forma, clica 2 vezes, digita o nome da planilha e clica fora. Então, dessa forma, eu tenho aqui a minha guia de planilhas nomeada, que eu posso trabalhar simultaneamente com essas 3 planilhas aqui, buscando informação em uma planilha, certo? E levando a informação para outra planilha ou para outra planilha. Certo? Então aqui nós temos um entendimento inicial do que vem a ser o nosso Microsoft Excel, certo? Já que essa nossa primeira aula de introdução ao Excel, então nós temos aqui esse entendimento inicial. Uma coisa bastante importante que nós devemos ter a percepção. Sempre que a gente vai trabalhar com o Excel, nós temos que ter a percepção do seguinte: aqui está a célula selecionada. O limite da minha digitação é dentro dessa célula.
A partir do momento que eu extrapolei isso aqui, ou seja, que eu ultrapassei o limite da minha célula, eu não posso de maneira alguma desvalorizar, ou seja, descartar a coluna que vem a seguir. Exemplo, estou digitando aqui, certo? E aí o que acontece? Percebam que o conteúdo que eu digitei na minha célula A1 ultrapassou o limite aqui, ó, da minha coluna. Tá vendo? Ultrapassou o limite da minha coluna. Então ultrapassou e fui lá para a coluna B. Eu não posso jamais fazer isso aqui. Eu já fui para a coluna B, eu vou simplesmente desprezar essa coluna B e clicar aqui na coluna C e começar a digitar novamente. Não posso jamais desprezar coluna alguma. Estou digitando aqui, ultrapassou o limite da coluna. O que eu devo fazer? Eu devo reajustar a largura da coluna. De que forma eu consigo reajustar a largura da coluna? Olha, existem dois procedimentos. Primeiro procedimento, eu vou posicionar o ponteiro do mouse, ó, ponteiro do mouse, na linha que separa as duas letras, ou seja, separa as duas colunas, coluna A da coluna B, na linha que separa a coluna A da coluna B, ó, na linha lá em cima, ó. Vou clicar, segurar e arrastar. Cliquei, segurei e arrastei. Percebam que aí, ó, a minha coluna já está reajustada da largura devida. Ah, Romário, mas eu não tenho tanta facilidade em manusear o mouse e não consigo clicar e arrastar essa linha para aquele reajuste da largura que eu necessito. Não tem problema. Vamos lá realizar o outro procedimento. Tá aqui, ó. Então, ultrapassou o limite da coluna. Eu vou simplesmente posicionar o ponteiro do mouse na linha que separa as duas colunas, ou seja, que separa as duas letras, ó, e dar um duplo clique, clicar duas vezes seguidas. E aí ele já reajusta da largura que eu necessito. E aí é onde entra que eu falei que nós não devemos jamais desprezar nenhuma coluna. A partir do momento que eu reajustei a largura da minha coluna, ou a coluna B como ficou livre, então se eu desprezei a coluna B e fui para a linha C digitar, para a coluna C digitar, então já ficou errado aqui, certo? Eu não posso jamais desprezar isso aqui. Então, todas as vezes que vocês estiverem digitando que ultrapassar o limite da coluna, a gente vai, ó, reajustar a largura da coluna, para que a gente não tenha necessidade de desprezar nenhuma coluna. Tranquilo, gente? Então, o que acontece? Já que nós vimos aí a questão de reajustamento da largura da coluna, vou trazer um outro entendimento para vocês. Sempre que a gente vai digitar qualquer planilha, e aí nessa planilha tem lá em cima o título. Só que no título não aparece divisão alguma, certo? Dessas linhas aqui, ó, das colunas. Não aparece divisão alguma dessas linhas aqui, ó. Essa divisão aqui das linhas da coluna, certo? É como se não tivesse divisão aqui, é como se fosse uma única coluna, certo? Isso nós costumamos dizer que a coluna está mesclada, ou seja, transformou todas essas colunas aí em uma única coluna. Isso somente na primeira linha ou somente na linha que estiver mesclada. Qual o procedimento a se fazer? Vou aqui, ó, selecionei a quantidade de colunas que eu quero mesclar. Vim aqui nessa ferramenta, ó, na parte de alinhamento do documento, certo? Alinhamento. Vem nessa ferramenta, eu vou clicar em mesclar e centralizar. Ou seja, eu mesclei, tirei as divisões das colunas, transformei o que eram várias colunas em uma única coluna. E aí o texto que eu digitar aqui também já vai para o centro da célula, certo? Logo após eu posso começar a digitar a minha planilha normalmente, certo? Com o cabeçalho, certo? E por aí vai. Por aí vai, certo? Então esse é o entendimento dessa ferramenta mesclar. Para que ela serve? Ela serve para somente tirar as divisões das colunas na linha que for necessário. Pode ser na primeira linha, pode ser na última linha, pode ser uma linha no meio da planilha, certo? Mas ela tem essa finalidade, essa funcionalidade de tirar as divisões das colunas, ou seja, mesclar, misturar todas as colunas, transformar em uma única coluna, certo? Outra coisa bastante importante. Uma curiosidade, quando a gente estudava lá na disciplina de geografia, e aí a professora falava bem assim, existe a linha do Equador. E aí alguns alunos perguntavam assim, essa linha existe? A professora falava, não, essa linha é uma linha imaginária. Essa linha é uma linha que serve para nos dar o entendimento da questão da latitude e da longitude, certo? Ou seja, por ser uma linha imaginária, a gente sabe que não existe, mas que ela tinha alguma finalidade, certo? Não existia fisicamente, mas tinha alguma finalidade, tinha alguns traços a se seguir. Da mesma forma é aqui na nossa planilha, certo? Estão vendo essas linhas aqui, ó, de divisão?
certo? Essas linhas são linhas imaginárias, ou seja, essa minha planilha que eu digitei aqui, ó, se eu fizer a impressão dessa planilha, certo? Não vai sair com divisão alguma, vai sair como se eu tivesse feito a impressão de um documento do Word, normalmente uma folha de papel ofício. O que deve se fazer para que saia essas linhas imaginárias aqui, para que elas fiquem visíveis no momento da impressão? Eu devo inserir as bordas no meu documento, certo? Inserindo as bordas, aí eu vou estar dizendo que essa minha planilha está apta a ser impressa e lida. Vamos lá. Eu vou primeiro de antemão selecionar toda a minha planilha, certo? E vou vir na ferramenta aqui, ó. A ferramenta fica logo ao lado dos estilos, que são negrito, itálico, sublinhado, certo? Vou vir nessa ferramenta aqui, ó, bordas. E aí eu vou clicar na setinha. Eu tenho a possibilidade de colocar somente as bordas inferiores, ó. Coloquei somente as bordas inferiores, certo? Eu tenho a possibilidade de colocar somente as bordas superiores, certo? Coloquei as bordas superiores, aqui ela não aparece porque está lá em cima, é a primeira linha, certo? Mas certamente ela sairá no momento da impressão. Eu tenho a possibilidade de colocar somente a borda da esquerda, que é essa borda desse lado aqui. E eu tenho a possibilidade de colocar somente a borda da direita, que é essa borda aqui, ó, perceba. E eu tenho a possibilidade, gente, que é o mais correto, de se colocar, certo? Todas as bordas, que ele coloca tanto as bordas inferiores quanto superiores, certo? Quanto as da esquerda, quanto das direita e quanto as bordas internas. Então, tirar do modo de seleção, vai ver que lá, ó, está o meu documento com todas as bordas inseridas. Dessa forma, no momento da impressão do meu documento, eu vou perceber que há uma divisão de células aí dentro desse meu documento. Então, aí nós podemos dizer que é um documento do Excel. Onde não há aqui, onde não há bordas aqui, ó, essa outra parte do documento toda, certo? Sairá em branco, certo? Não sairá com essas divisões aqui do Excel, porque isso aqui são linhas imaginárias. Somente são linhas visíveis, essa daqui quando eu insiro as minhas bordas. Então, essa foi a nossa primeira aula, ou seja, a aula introdutória do Microsoft Excel. Nós não podemos aprofundar tanto, certo? Porque senão nós iríamos aí estar atropelando alguns conceitos e da programação do Excel. E aí, espero que vocês tenham compreendido, assistam a essa nossa videoaula, certo? Terá uma atividadezinha para vocês fazerem, vocês digitarem no Excel, certo? Da mesma forma, utilizando as ferramentas que eu aqui mostrei, para que a gente possa estar dando continuidade aos nossos conhecimentos. Certinho? Tchau, tchau.